15 de setembro. Até onde vai a inveja? Marcos 15. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Você está dizendo. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havendo um chamado Barrabás, preso por amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até onde vai a inveja do ser humano? Aqui chegou aos limites, ultrapassou aos limites. Os fariseus, os líderes religiosos, os escribas tinham grandes privilégios de Roma para manter os judeus pacíficos, para dominarem os judeus, para não dar problema para Roma. Tanto é que Barrabás é condenado porque ele estava participando de um motim, ou seja, uma revolta contra Roma. E ali no meio, na confusão, Barrabás matou uma das pessoas, provavelmente um soldado. Então ele foi condenado à morte. Então o motim era algo que era pena de morte. E Jesus provavelmente foi acusado de querer tomar o lugar do imperador. Muito mais sério do que Barrabás, que matou uma pessoa. Ele apenas estava fazendo um motim ali, um protesto. Mas agora eles acusavam Jesus de querer tomar o lugar da mais alta autoridade romana, o imperador, o qual Pilatos representava. E Pilatos estava ali colocado pelo imperador romano para que dominasse os escravos ali, os servos, e não desse trabalho para Roma. Então, o motim envergonhava o governador e incitava a ira o imperador. Então,
na realidade, o Sinédrio condenou Jesus por blasfêmia, por querer ser Deus, porque ele o acusavam de que Jesus não era senão um filho de uma cidade sem importância, de uma família sem importância, pobre, iletrado, sem descendência. E isso não combinava com o templo, isso não combinava com as aspirações deles. E crescia a fama cada vez mais de Jesus, e multidões o seguiam onde quer que ele estivesse. Isso não era bom para o governador, porque para explodir um motim ali, um protesto político, era só uma ordem do líder, que era Jesus. Então o governador não via com bons olhos isso. Mas apesar de toda a oportunidade que Jesus teve de fazer isso, ele não fez. Quando queriam colocá-lo como rei, ele não aceitou. Então, o governador não tinha nada a ver com, nada a acusar Jesus por motim, por querer cargos políticos, por querer libertar o povo de Roma. Não. Ele ficou 3 anos e meio ali e nada fez nesse sentido. Mas os judeus, por inveja, iam perder os cargos, os privilégios, o dinheiro, a fama e o domínio, iriam ser envergonhados por um galileu desta qualidade. Eles não aceitavam. Era muita humilhação para eles. E na sua arrogância procuraram matá-lo de diversas formas, diversas vezes, mas a multidão quase que impedia, porque iria surgir uma revolta ali, coisa que não era bom para a liderança judaica nem para o governador. Então procuraram fazer à noite um julgamento, prenderam Jesus à noite no Monte das Oliveiras, levaram diretamente para a casa do sumo sacerdote, reuniram os escribas, os sacerdotes, os anciãos e o sumo sacerdote. E enquanto ele era julgado, lá no pátio, uma multidão de pessoas que o acusaram, que condenaram Jesus. E Pedro estava ali no meio. Então, depois de muitas e muitas horas pressionar Jesus de todas as formas, e Jesus diz, e perguntaram: você é o Messias? E Jesus disse: eu sou, e vocês me vereis assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, vindo nas nuvens dos céus com todos os anjos. E eles então, essa foi uma pergunta do sumo sacerdote, porque até ali ele não tinha respondido quase nada, nada.
Mas essa pergunta ele não poderia ficar sem responder. E respondeu. E ao responder, para o sumo sacerdote, ele se condenou. Que mais precisamos de provas? Ele blasfemou, então a condenação deles foi por blasfêmia. Criou um ódio entre a liderança e seus cupinchas, da inveja, produziu ódio, e do ódio surgiu mentiras para condenar à morte um inocente. Mas a alegação de blasfêmia para o governador Pilatos, isso não ia valer de nada para ele, isso não era motivo para matar ninguém, porque o judeu, os fariseus, o sinédrio não podia matar ninguém, tinha que ter a autorização do governador. Então, eles tinham que convencer o governador de que aquele elemento era perigoso para os romanos, principalmente para o governador. E o acusaram de querer tomar o lugar do imperador. E agora o governador tinha que tomar uma decisão. Porque se chega essa ideia lá para o imperador, surgiu a revolta porque não, nós falamos que ia acontecer, mas o governador não fez nada. O governador, então, querendo soltar porque era costume, né? Até pediram para soltar, pegou um homicida, um assassino, que é Barrabás, e disse: olha, entre esses dois aqui, então eu vou soltar um. Qual que vocês querem? Quer dizer, o governador sabia da inveja dos líderes, então não perguntou para os líderes, perguntou para o povo. Mas os líderes incitou o povo a dizer: crucifica Jesus. Crucifica, crucifica, crucifica. E voltou Barrabás, voltou o governador Pilatos a dizer: mas esse não fez nada? Este aqui é assassino, mas esse não fez nada. Eu vou condenar, crucificar o vosso rei? E eles disseram então todos com ódio, através da inveja, né? Que surge o ódio. Crucificam. Essa foi a resposta. O que ele fez? Eles crucificam. Então ele soltou Barrabás para agradar o povo. Às vezes fazemos tantas coisas para agradar o povo e desagradar a Deus, né? Isso que aconteceu. Ele fez uma injustiça porque sabia que era mentira aquilo. Era inveja. Mas Satanás estava no meio da liderança e do povo, que falou: caiam sobre nós o sangue dele. Caia sobre nós e nossos filhos. Isso foi uma maldição que pediram e que foi atendido, né? Foi atendido. Quando chegou no ano 70, tudo foi destruído, inclusive o templo. Então, Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser chicoteado e posteriormente morto. O que você pode impedi-lo? O que pode impedi-lo de seguir a multidão?
Nem sempre a multidão está certa. E normalmente, quando a pressão social aperta, a tendência humana é seguir a maioria. Que isso não aconteça conosco. Que aconteça de seguir sempre a Jesus.